O objeto estava esquecido no fundo do bazar, entre móveis quebrados e quadros sem moldura. Uma pequena escultura de madeira escura, talhada à mão, com formas que lembravam um corpo humano, mas sem rosto definido. O vendedor disse que veio do norte. Falou aquilo como quem fala do tempo, sem importância. Era barata demais para algo tão bem feito. Ao pegá-la, ele sentiu apenas um leve desconforto. Nada que justificasse desistir da compra. Na primeira noite, o apartamento parecia normal. Mas o silêncio ganhou outra densidade. Sons que não vinham da rua começaram a surgir depois da meia-noite. Um zumbido distante, como insetos invisíveis, um estalar de madeira que não vinha do piso. A escultura permanecia imóvel sobre a estante, mas havia algo errado nela. Não no que mostrava, e sim no que parecia esperar. Pela primeira vez, ele teve a sensação incômoda de estar ocupando um espaço que não lhe pertencia. Na terceira noite, o sonho veio. Uma floresta densa, viva, respirando ao redor dele. Nenhum ataque, nenhuma voz. Apenas a certeza absoluta de que algo havia sido retirado de onde não deveria. Ao acordar, suado e confuso, ele entendeu com um frio no estômago. O problema não era ter comprado a escultura. O problema era que ela nunca deveria ter sido levada dali. Ele não entrou no bazar procurando nada específico. Na verdade, entrou para fugir do calor e do tédio de uma tarde arrastada demais, dessas em que o tempo parece grudado na pele. O lugar ficava espremido entre uma loja de conserto de ventiladores e uma gráfica antiga, com uma fachada desbotada e um sino enferrujado pendurado na porta. Ao empurrá-la, o som metálico ecoou pelo interior escuro, seguido pelo cheiro misturado de poeira, madeira velha e algo indefinível, como chuva antiga presa em móveis esquecidos. O bazar era um emaranhado de coisas que já tinham sido importantes para alguém. Estantes tortas cheias de livros sem capa, cadeiras de épocas diferentes, santos sem braços, relógios que nunca mais marcariam hora alguma. O dono, um homem magro de barba rala e olhar cansado, mal levantou a cabeça quando ele entrou. Apenas murmurou um cumprimento automático e voltou a folhear um jornal amarelado atrás do balcão. Não havia música, não havia conversa, só o rangido do assoalho a cada passo. Ele caminhava devagar, passando os dedos pelos objetos, sem real intenção de comprar. Gostava daquela sensação estranha de tocar o passado dos outros, de imaginar histórias que nunca conheceria. Foi quando viu a escultura. Estava quase escondida, no fundo de uma prateleira baixa, entre uma caixa de ferramentas quebrada e um rádio portátil dos anos 90. Pequena, de madeira escura, lisa em algumas partes e áspera em outras, como se tivesse sido talhada sem pressa, respeitando o formato original do tronco. Tinha algo de humano, mas sem rosto definido, apenas sugestões de olhos, um corpo esquemático, braços colados ao tronco. Ele se agachou para pegá-la. Ao tocar a madeira, sentiu um arrepio rápido, curto demais para chamar de medo. A peça era mais pesada do que parecia. Não havia assinatura, não havia etiqueta, não havia explicação. Ainda assim, algo nela chamava a atenção de um jeito silencioso, quase educado. Não era bonita no sentido comum, mas parecia completa, como se estivesse exatamente como deveria estar. De onde isso veio? Perguntou, erguendo a escultura. O dono do bazar olhou rapidamente, como quem reconhece algo sem vontade de aprofundar. Encolheu os ombros. Veio junto com um lote. Coisa antiga. Norte do país, acho. Amazônia, talvez. É indígena? Deve ser, respondeu sem convicção. Ninguém nunca se interessou. O preço foi dito com naturalidade, baixo demais para algo artesanal. Ele hesitou por um segundo, não por achar caro, mas por uma sensação vaga de que não deveria levar aquilo. Ignorou. Pagou em dinheiro, recebeu a escultura embrulhada em papel pardo e saiu com ela debaixo do braço, o sino da porta tilintando novamente atrás de si. No caminho de volta para casa, tentou racionalizar o incômodo. Talvez fosse apenas o peso do objeto, ou o ambiente do bazar.
O dia seguiu normal. Preparou o jantar, lavou a louça, respondeu algumas mensagens. Quando decidiu onde colocaria a escultura, escolheu a estante da sala, entre livros e fotografias antigas. Ela parecia se encaixar ali com facilidade desconcertante, como se aquele espaço estivesse esperando por ela. A primeira noite foi estranhamente silenciosa. Não houve pesadelos nem barulhos altos. Apenas um tipo diferente de quietude, mais densa. Ele acordou uma vez, sem saber porquê, com a sensação de que havia alguém na sala. Ficou imóvel na cama, ouvindo. Nada. Nenhum passo, nenhuma respiração. Voltou a dormir, convencido de que fora apenas imaginação. Na segunda noite, percebeu os sons. Não vinham da rua. Não eram carros nem vozes. Era um zumbido baixo, constante, como insetos distantes demais para identificar, mas próximos demais para ignorar. Andou pela casa tentando encontrar a origem. Cozinha, banheiro, quarto. O som parecia se mover, nunca mais alto, nunca mais baixo. Quando chegou à sala, parou. A escultura permanecia na estante, exatamente onde ele a havia colocado. Ainda assim, a sensação de estar sendo observado se intensificou de forma desconfortável, quase íntima. Tentou rir de si mesmo. Pensou em cansaço, em sugestão, em bobagem. Voltou para o quarto e fechou a porta. O zumbido cessou quase imediatamente. No terceiro dia, algo mudou. Não no ambiente, mas nele. Uma irritação sem causa clara, uma inquietação constante. No trabalho, se pegou olhando pela janela mais vezes do que o normal, sentindo falta de algo que não sabia nomear. Ao voltar para casa, encontrou a escultura levemente girada na estante. Pouco, quase imperceptível. Poderia jurar que a havia deixado de frente para a porta. Agora, estava inclinada para o lado. Ele ajustou a peça, alinhando-a com os outros objetos. O toque da madeira trouxe novamente aquele arrepio rápido. Naquela noite, o sonho veio com força. Não era um pesadelo. Não havia perseguição nem gritos. Era uma floresta. Densa, úmida, viva. Ele não via o céu, apenas copas altas se entrelaçando. O ar parecia pesado, carregado de sons naturais. Insetos, folhas, água correndo ao longe. Não havia medo, apenas a certeza desconfortável de que estava em um lugar que exigia respeito. Ao acordar, sentou-se na cama ofegante. O quarto estava escuro, mas o zumbido havia retornado, agora mais claro. Levantou-se e caminhou até a sala. A escultura estava no mesmo lugar, ou quase. Não havia se movido de forma óbvia, mas algo nela parecia diferente. Não na forma, na presença. Pela primeira vez, ele pensou seriamente que talvez tivesse cometido um erro ao trazê-la para casa. Não era medo ainda. Era algo mais difícil de ignorar. A sensação de que aquela peça não era apenas um objeto, que carregava uma história interrompida e que, de algum modo silencioso, esperava que ele percebesse isso. Ele tentou se convencer de que tudo aquilo ainda cabia dentro da normalidade. O sonho podia ser apenas fruto da sugestão, o zumbido algum ruído distante amplificado pelo silêncio, a inquietação, um reflexo de dias repetidos demais. Ainda assim, ao acordar naquela manhã, teve a estranha sensação de que não tinha realmente saído do lugar onde estivera à noite. A floresta permanecia nele, não como imagem, mas como peso. Umidade nos pulmões, um cheiro de terra molhada que parecia insistir em existir, mesmo dentro do apartamento seco e urbano. Abriu a janela, deixou o ar entrar, observou a rua comum, pessoas comuns, carros comuns. Tudo parecia no lugar. Só ele não. No trabalho, errou tarefas simples, esqueceu palavras, perdeu a noção do tempo. Quando alguém lhe perguntou se estava bem, respondeu rápido demais que sim, como se quisesse encerrar o assunto antes que algo escapasse pela voz. Voltou para casa mais cedo, com uma dor de cabeça surda e a sensação persistente de estar sendo seguido por algo que não caminhava atrás dele, mas junto, dentro. Assim que fechou a porta do apartamento, percebeu o silêncio errado. Não era a ausência de som, era um silêncio atento. O zumbido estava lá abaixo, quase educado, como se não quisesse se impor. Ele deixou a mochila cair no chão e foi direto para a sala.
A escultura permanecia na estante, mas agora não parecia um objeto entre outros. Tudo ao redor dela parecia levemente deslocado, como se o espaço tivesse sido reorganizado sem que ele notasse. Aproximou-se devagar, observando as formas talhadas, as marcas da madeira, pequenas fissuras que lembravam veios de folhas. Teve a impressão, incômoda demais para ser ignorada, de que a escultura não estava sendo vista por ele, mas o estava vendo, não com olhos, não com intenção humana, como um ponto fixo de consciência silenciosa. Decidiu afastá-la da sala. Pegou uma caixa vazia no armário e colocou a escultura dentro, envolvendo-a em um pano grosso. O zumbido cessou no mesmo instante, como se alguém tivesse desligado um interruptor invisível. Aliviado, levou a caixa até o quarto de visitas e a colocou no armário, empurrando-a para o fundo. Fechou a porta com cuidado exagerado. Por alguns minutos, sentiu-se melhor. Preparou café, sentou-se à mesa, tentou retomar a normalidade. Mas o alívio durou pouco. Veio então a sensação oposta, um vazio incômodo, como se algo essencial tivesse sido retirado do ambiente. O apartamento parecia maior, mais oco. O silêncio agora não era atento, era ausente, como se ele estivesse sozinho demais. Naquela noite, o sonho voltou mais intenso. A floresta não o recebia, o envolvia. Ele caminhava sem saber para onde, desviando de raízes grossas, sentindo a lama ceder sob os pés. Não havia ameaça direta, mas havia urgência. Algo estava errado, não na floresta, mas fora dela. Em algum ponto distante, algo havia sido quebrado, interrompido. Ele parou diante de um tronco cortado, a madeira exposta clara demais, recente demais. Ao tocar a superfície lisa, sentiu uma dor aguda no peito, como se o corte não fosse na árvore, mas nele. Acordou engasgando, com o coração acelerado, o quarto mergulhado em escuridão total. O zumbido retornara, agora abafado, vindo claramente do armário do quarto de visitas. Levantou-se com raiva de si mesmo e do medo crescente. Abriu o armário. A caixa estava lá, intocada. Ainda assim, ao se aproximar, sentiu o ar mudar, ficar mais pesado. Abriu a tampa. A escultura estava diferente. Não fisicamente, pelo menos não de forma clara, mas a presença era inegável, mais densa, mais próxima. Teve a impressão de que, ao escondê-la, havia cometido um erro maior do que ao trazê-la para casa. Tirou-a da caixa e, quase sem perceber, levou-a de volta à sala, colocando-a novamente na estante. O zumbido cessou por completo. O silêncio voltou ao seu estado anterior, atento, equilibrado. Ele se sentou no sofá, exausto, tentando entender em que ponto havia perdido o controle da própria lógica. Nos dias seguintes, a ligação se aprofundou. Os sonhos passaram a vir todas as noites, variando em intensidade, mas nunca em tema. A floresta sempre presente, viva, antiga. Às vezes ele via figuras humanas à distância, não como ameaças, mas como presenças ocupadas demais, com seus próprios rituais para notá-lo. Em outras noites, via apenas marcas no chão, círculos, desenhos feitos com folhas e cinzas. Acordava com palavras na cabeça que não conhecia, mas que carregavam um significado pesado demais para ser ignorado. Começou a pesquisar durante o dia, sem saber exatamente o que procurava. Arte indígena, rituais amazônicos, objetos sagrados retirados de contexto. Encontrou histórias de peças levadas para longe de seus lugares de origem, vendidas como curiosidades, enquanto o sentido verdadeiro se perdia. Nada específico, nada que explicasse exatamente o que estava acontecendo. Mas tudo apontava para a mesma direção incômoda. Havia coisas que não deveriam ser deslocadas. A escultura passou a influenciar o ambiente de maneiras sutis. Plantas dentro do apartamento começaram a murchar, enquanto outras, esquecidas, brotavam inesperadamente. Ele sentia mudanças bruscas de temperatura em torno da estante, como se o ar ali obedecesse a outra lógica. Em certos momentos, ao passar pela sala, tinha a impressão de ouvir água correndo ao longe, abafada, constante. Não era alucinação clara, era sugestão persistente. E o pior,
Uma parte dele não queria que aquilo parasse. Havia um chamado silencioso, uma sensação de que, finalmente, algo exigia atenção verdadeira. Numa madrugada particularmente pesada, sentou-se diante da escultura e falou em voz alta, sem planejar. Não fez perguntas diretas. Apenas disse que não entendia. O ar pareceu se contrair ao redor. Não houve resposta audível, nem movimento. Mas naquela noite, o sonho mudou. Ele não estava mais apenas na floresta. Estava diante de um lugar específico. Uma clareira pequena, delimitada por troncos baixos. O chão marcado por símbolos apagados pelo tempo. No centro, um vazio evidente, como se algo tivesse sido retirado dali à força. A sensação de perda era esmagadora. Não raiva, não vingança, apenas desequilíbrio. Ao acordar, com lágrimas secas no rosto, ele finalmente compreendeu algo fundamental. A escultura não carregava algo ruim, carregava algo incompleto. A partir daquele momento, a relação deixou de ser apenas medo. Tornou-se responsabilidade. Ele percebeu que, ao comprar o objeto, havia assumido um papel que não escolhera conscientemente. A escultura não exigia adoração, nem sacrifício. Exigia reconhecimento. Exigia que alguém admitisse que aquilo não lhe pertencia. E essa compreensão, longe de aliviar, trouxe uma pergunta muito mais assustadora. Se o erro foi levá-la, o que aconteceria se ele tentasse devolvê-la? E, mais importante ainda, devolver para onde exatamente? A Floresta dos Sonhos não era um endereço, era um lembrete. E naquela noite, enquanto observava a escultura em silêncio, ele soube que estava apenas no começo de algo que não poderia mais ser ignorado. Ele passou a evitar o próprio reflexo. Não por medo de ver algo diferente, mas porque, sempre que se encarava por tempo demais, tinha a impressão de que havia algo atrás de seus olhos. Não outra entidade, não um invasor, mas uma profundidade nova, como se agora carregasse mais do que lembranças pessoais. As noites já não eram apenas sonhos, eram permanências. Ele acordava cansado, com o corpo dolorido, como se tivesse caminhado por horas, e levava parte daquele outro lugar consigo durante o dia. O cheiro de terra molhada surgia sem aviso, impregnando roupas limpas. Às vezes, ao fechar os olhos no trabalho, via rapidamente o verde escuro das copas, tão nítido que precisava abrir os olhos com força para se lembrar de onde estava. A escultura continuava imóvel, mas o espaço ao redor dela parecia obedecer a regras próprias. A estante rangia à noite, mesmo sem variação de temperatura. A madeira do móvel escureceu levemente, como se estivesse absorvendo umidade inexistente. Ele tentou, em mais de uma ocasião, afastar o objeto de si, não escondendo como fizera antes, mas mudando-o de lugar, colocando-o em outro cômodo, girando sua orientação. Nada funcionava. Sempre que acordava, a escultura estava de volta à estante da sala. Não havia barulho durante a noite, nenhum indício físico de movimento, apenas a constatação silenciosa, repetida, de que ela sabia exatamente onde deveria estar. A resistência começou a se dissolver quando ele percebeu que lutar contra aquilo exigia mais energia do que aceitar. Não se tratava de submissão, mas de escuta. Passou a sentar-se diante da escultura todas as noites, sem tocar, sem falar, apenas permanecendo. O zumbido agora soava menos como ruído e mais como um fundo constante, quase reconfortante. Em algumas madrugadas, sentia o ar vibrar levemente, como se algo estivesse tentando se alinhar. Nessas noites, os sonhos vinham mais claros. Ele já não vagava sem direção. Era conduzido. Na floresta começou a reconhecer caminhos, não como alguém que já esteve ali, mas como alguém que aprendeu a observar. As figuras humanas surgiam mais próximas, nunca de frente, sempre de perfil ou de costas. Não havia hostilidade, havia ocupação. Gestos repetidos, cuidadosos. Ele via mãos passando sobre a terra, recolocando folhas, apagando marcas. O vazio da clareira permanecia central, incômodo, como uma ferida aberta que ninguém conseguia fechar. Em determinado sonho, aproximou-se demais e sentiu uma pressão intensa no peito, uma espécie de aviso. A clareira não aceitava substituição.
Aquilo que fora retirado não poderia ser trocado por outra coisa. Acordou dessa vez com uma certeza desconfortável. A escultura não era o centro do desequilíbrio. Era apenas o fragmento que restara. O que quer que tivesse sido interrompido não se resolveria enquanto ela permanecesse ali, deslocada, sem contexto. Passou o dia pesquisando com mais obsessão. Não buscava mais respostas genéricas. Procurava por relatos específicos, peças levadas de aldeias, objetos ritualísticos removidos durante conflitos, missões religiosas, expedições ilegais. Encontrou menções vagas, fotos de museus, textos acadêmicos que falavam em ressignificação forçada. Nenhum nome, nenhuma aldeia clara. Mas um padrão emergia. Quando um objeto desses era retirado, algo se quebrava. Não como maldição ativa, mas como desequilíbrio persistente. Naquela noite falou novamente com a escultura, mas dessa vez não pediu explicações. Disse que entendia. Disse que não sabia como consertar, mas que reconhecia o erro. O ar ao redor pareceu se aliviar, como se uma tensão antiga tivesse sido parcialmente liberada. O sonho veio rápido. Ele estava novamente na clareira, mas algo havia mudado. Uma das figuras se aproximou mais do que antes. Não olhou para ele. Apenas estendeu a mão em direção ao vazio central e depois apontou para longe, para além das árvores. Não era um mapa, era uma direção simbólica. Ele acordou com o coração acelerado e uma palavra na mente, repetida como um eco, em uma língua que ele não falava, mas compreendia de forma instintiva. Retorno. A partir desse ponto, os efeitos começaram a ultrapassar o espaço do apartamento. Na rua, sentia mudanças súbitas de temperatura ao passar por áreas arborizadas. Em parques, tinha dificuldade em permanecer por muito tempo. Não por medo, mas por uma sensação de deslocamento inverso, como se estivesse perto demais de algo que não era para ele. Começou a ter lapsos de memória estranhos, não de esquecimento, mas de lembranças que não lhe pertenciam. Mãos calejadas trabalhando madeira, o som ritmado de ferramentas simples, cantos baixos entoados à noite. Não eram visões completas. Eram fragmentos emocionais, carregados de intenção. O cansaço se acumulava, mas junto dele vinha uma clareza desconfortável. Ele compreendeu que a escultura não estava apenas pedindo para ser devolvida. Estava exigindo que alguém assumisse a responsabilidade pelo deslocamento. Não bastava largá-la em qualquer lugar, nem doá-la, nem descartá-la. O retorno precisava ser consciente, intencional. O problema não era físico, mas simbólico. Algo havia sido retirado sem consentimento, sem encerramento, sem reconhecimento. E agora existia entre mundos, preso a quem tivesse a infelicidade, ou a função, de tocá-lo. A ideia de viajar para o norte começou a surgir com insistência. No início parecia absurda. Ele não tinha contatos, não tinha referências claras, não sabia por onde começar. Ainda assim, cada tentativa de ignorar o pensamento resultava em noites mais pesadas, sonhos mais densos, um aumento perceptível da pressão no ambiente. A escultura parecia mais escura, a madeira absorvendo luz em vez de refletir. Em um momento de exaustão, segurou o objeto com ambas as mãos e sentiu algo que não sentira antes. Não arrepio, não medo, mas tristeza. Uma tristeza antiga, impessoal, que não pedia vingança, pedia correção. Na madrugada seguinte, o sonho foi diferente de todos os outros. Não havia floresta, não havia figuras, apenas escuridão. E no centro, a escultura suspensa no ar, incompleta. Faltava algo nela. Não uma parte física, mas um sentido. Ele acordou com a certeza absoluta de que se nada fosse feito, aquilo não permaneceria contido apenas nele. O desequilíbrio se espalharia de formas imprevisíveis, não como uma praga visível, mas como uma distorção lenta, silenciosa, que contaminaria outros espaços, outras pessoas. Sentado na sala, ainda de madrugada, observando a escultura sob a luz fraca do abajur, ele finalmente aceitou o que vinha evitando nomear. Aquilo não era um castigo, era uma incumbência. Ele não fora escolhido por mérito ou culpa pessoal. Fora escolhido por circunstância.
por ter tocado, por ter levado. E agora carregava a obrigação de desfazer, ou ao menos tentar. O medo ainda estava ali, mas havia algo mais forte surgindo por baixo. Determinação. No silêncio atento do apartamento, ele entendeu que o próximo passo exigiria movimento real, concreto. Não bastava sonhar. Não bastava compreender. Era preciso agir. E ao pensar nisso, sentiu pela primeira vez desde que comprara a escultura que o zumbido diminuía. Não porque o problema estivesse resolvido, mas porque finalmente ele estava indo na direção certa. A decisão não trouxe alívio imediato. Pelo contrário, assim que ele aceitou que teria de partir, o mundo pareceu resistir. Problemas pequenos surgiram em sequência, como se testassem sua determinação. O cartão recusado sem motivo, o computador travando ao tentar comprar passagens, uma ligação inesperada do trabalho pedindo urgências que nunca antes haviam existido. Nada grave o suficiente para impedir, mas tudo suficientemente incômodo para atrasar. Ainda assim, a cada obstáculo superado, algo dentro dele se ajustava, como engrenagens antigas voltando a girar após décadas imóveis. Ele não contou a ninguém para onde iria. Não saberia explicar sem parecer delirante. E, de certo modo, ainda temia que verbalizar tornasse tudo mais real. Preparou-se de forma prática, quase mecânica. Mochila simples, roupas leves, documentos, dinheiro em espécie. A escultura foi envolta em tecido grosso, depois em outro, como se o cuidado físico pudesse compensar o descuido simbólico que a trouxera até ali. Ao segurá-la antes de sair, sentiu um peso diferente, não maior, mas mais presente, como se agora ela estivesse plenamente consciente do movimento. Durante o voo, o desconforto foi constante, não físico, mas espacial. Ele tinha a sensação de estar sendo observado por algo que não ocupava um assento. Não projetava sombra, não existia dentro das regras normais de presença. Sempre que fechava os olhos, surgiam imagens fragmentadas, rios largos vistos de cima, curvas de água como veias abertas, manchas verdes densas e contínuas. Não eram sonhos, eram antecipações. Quando o avião pousou, sentiu uma pressão súbita nos ouvidos, mas não veio acompanhada de dor. Foi mais como um reconhecimento mútuo. Ele estava mais perto. A cidade o recebeu com calor pesado e umidade constante. O ar parecia denso demais para ser apenas atmosférico. Tudo cheirava a matéria viva. Folhas, madeira, água parada, ferrugem. Nos primeiros dias, hospedou-se em um lugar simples, quase esquecido pelo tempo. Dormiu mal. Os sonhos voltaram a mudar. Agora, não havia condução gentil. Havia urgência. As figuras apareciam mais próximas, mais definidas, e pela primeira vez uma delas o encarou diretamente. Não havia rosto distinto, apenas olhos profundos e imóveis, que não julgavam, mas avaliavam. Ele acordou com a impressão de que estava atrasado. Procurar informações foi mais difícil do que imaginara. Não existia um caminho claro entre o objeto que carregava e um local específico. O que encontrou foram fragmentos desconexos, histórias contadas em voz baixa, referências a áreas de acesso restrito, menções vagas a territórios protegidos onde coisas antigas não deveriam ser tocadas. Sempre que mostrava interesse excessivo, sentia o ambiente se fechar. Conversas interrompidas, olhares desviados. Aprendeu rápido a ouvir mais do que perguntar. A escultura parecia reagir a isso. À noite, o zumbido diminuía quando ele respeitava o silêncio. Aumentava quando forçava respostas. Foi em um mercado afastado, quase no fim da tarde, que algo mudou. Um homem mais velho observou a mochila por tempo demais. Não olhou diretamente para o rosto dele, nem para suas mãos. Olhou para o volume irregular escondido sob o tecido. Aproximou-se sem pressa e disse apenas uma frase curta, em tom neutro, como quem comenta sobre o clima. Isso não devia estar longe. Não foi uma pergunta. Foi uma constatação. Antes que ele pudesse responder, o homem se afastou, deixando para trás um endereço escrito à mão em um pedaço de papel gasto. O lugar ficava distante, acessível apenas por estrada irregular
e depois por um trecho de terra que parecia não constar em mapa algum. A viagem foi lenta, desconfortável, marcada por longos períodos de silêncio interrompidos apenas pelo som do motor e da vegetação raspando na lateral do veículo. À medida que avançavam, o mundo parecia se simplificar. Menos sinais, menos ruídos artificiais, menos distrações. O zumbido cessou completamente. No lugar dele, surgiu uma sensação estranha de alinhamento, como se cada quilômetro percorrido estivesse desfazendo um nó antigo. Ao chegar, não encontrou recepção formal. Não houve apresentação, nem curiosidade explícita. Apenas olhares atentos e uma espera silenciosa que parecia medir não quem ele era, mas o que trazia consigo. Em determinado momento, pediram que deixasse a mochila no chão e se afastasse alguns passos. Ele obedeceu sem questionar. Quando o tecido foi retirado da escultura, o ar mudou. Não dramaticamente, mas de forma perceptível, como uma alteração súbita de pressão antes de uma tempestade distante. Ninguém tocou no objeto imediatamente. Primeiro houve silêncio. Depois um canto baixo, quase imperceptível, que não parecia destinado a ele. Ele percebeu então algo que não havia considerado antes. Devolver não significava simplesmente entregar. O objeto não era um item isolado que pudesse ser recolocado como uma peça fora do lugar. Ele carregava marcas do deslocamento, do tempo fora, da interrupção. Aquilo que fora quebrado não se resolveria com um gesto único. Exigiria encerramento, reconhecimento, uma passagem completa. Quando o canto cessou, alguém finalmente falou com ele. Não em tom acusatório, mas firme. Disse que aquilo não poderia simplesmente ser recolocado como antes. O mundo que o havia gerado já não era o mesmo. A revelação não trouxe desespero, mas um peso novo. Ele entendeu que sua incumbência não terminava ali. O retorno não era um ponto final, era um processo. A escultura não seria destruída, nem exibida, nem esquecida. Seria encerrada. O que quer que estivesse preso a ela, não um espírito individual, mas uma função interrompida, precisaria ser liberado. E isso exigiria algo dele. Não dinheiro, não sacrifício físico, mas presença, participação. Ele teria de permanecer tempo suficiente para que o desequilíbrio fosse reconhecido como resolvido. Nas noites seguintes, dormiu em um lugar simples, cercado por sons que não tentavam se esconder. Insetos, água corrente, vento pesado entre as folhas. Os sonhos voltaram a se transformar. A clareira reapareceu, mas agora havia movimento. O vazio no centro permanecia, mas não era mais uma ferida aberta. Era um espaço em processo. As figuras trabalhavam ao redor, não para substituir, mas para delimitar, para aceitar a ausência como parte da ordem. Em uma dessas noites, ele sentiu algo se desprender dele. Não uma dor, mas um alívio profundo, acompanhado de uma exaustão que o fez acordar com lágrimas secas no rosto. Durante o dia, percebeu mudanças sutis em si mesmo. O cansaço persistia, mas não era opressor. A tristeza impessoal que carregara por semanas começava a se dissolver. Ainda assim, havia algo que não se desfazia completamente. A consciência de que certos contatos não são reversíveis. Ele não sairia dali igual ao que chegou. A escultura não o marcara como vítima, mas como testemunha. E testemunhar, aprenderá agora, também tem custo. Quando finalmente lhe disseram que o encerramento estava próximo, ele sentiu uma mistura de alívio e perda. Parte dele queria ir embora imediatamente, retomar a vida suspensa, fingir que tudo aquilo fora um episódio isolado. Outra parte, mais silenciosa, mais profunda, sabia que aquilo era ingênuo. Algumas portas, uma vez abertas, não se fecham totalmente. Elas apenas deixam de chamar. Na última noite antes da despedida, sonhou com a floresta pela última vez. Não havia figuras, não havia clareira. Apenas o som distante de algo sendo finalizado, como um ciclo que finalmente encontrava seu limite. Ao acordar, o zumbido não voltou. O ar estava normal. A escultura já não estava ali. No lugar onde ficara, havia apenas uma marca leve no chão,
como uma sombra antiga que se recusa a desaparecer por completo. Ele respirou fundo, sentindo o peso real do próprio corpo, da própria presença, e entendeu que o que fora resolvido não era apenas externo. Algo nele também havia sido devolvido ao lugar certo, ainda que isso significasse carregar para sempre a memória do que acontece quando o equilíbrio é quebrado. E enquanto se preparava para partir, uma certeza silenciosa se formou. Algumas histórias não terminam quando se faz o certo. Elas apenas param de cobrar. A partida aconteceu sem cerimônia. Não houve despedidas longas, nem orientações finais. Apenas um aceno discreto, quase imperceptível, e a indicação de que o caminho de volta era o mesmo, embora ele soubesse, com uma clareza estranha, que não era. O trajeto de retorno pareceu mais curto, como se o espaço tivesse encolhido agora que algo havia sido concluído. Ainda assim, o cansaço o acompanhava, não como peso, mas como resíduo. Algo que se deposita depois que o corpo entende que não precisa mais resistir. Durante a viagem, tentou organizar os pensamentos, mas percebeu que a necessidade de compreender havia diminuído. As perguntas não desapareciam, apenas perdiam urgência. O que antes exigia explicação agora se sustentava como experiência. Ele se lembrava do mercado, do homem que reconhecera a presença antes mesmo de vê-la, do canto baixo que não se destinava a ele, mas que o incluía. Tudo aquilo formava um contorno, não uma resposta. E, curiosamente, isso bastava. Quando chegou à cidade, sentiu o impacto imediato do retorno ao excesso. Sons demais, luzes demais, estímulos demais. O mundo urbano parecia mais ruidoso do que lembrava, não porque tivesse mudado, mas porque ele havia se tornado sensível a uma camada que antes ignorava. No táxi, observou as pessoas nas calçadas com um distanciamento novo, quase respeitoso. Cada uma carregava algo invisível, pensou, e nem todas as cargas pediam solução. Algumas apenas pediam passagem. O apartamento o recebeu como um espaço estranho. Familiar, mas deslocado. O ar estava limpo, neutro, sem o zumbido que o acompanhara por semanas. Ainda assim, havia uma ausência perceptível, como o espaço deixado por um móvel retirado às pressas. A estante, onde a escultura ficara, parecia maior do que realmente era. Um vazio definido demais para ser ignorado. Ele não tentou preencher. Não trouxe outro objeto. Não reorganizou nada. Aprendera que certos espaços não devem ser ocupados imediatamente. As primeiras noites foram silenciosas demais. Sem sonhos vívidos, sem imagens impostas. Dormia profundamente, mas acordava com a sensação de ter passado por algo intenso demais para deixar marcas visíveis. Em uma dessas manhãs, percebeu algo sutil. O impulso constante de preencher o tempo havia diminuído. Não sentia mais a urgência de ligar a televisão, de colocar música, de preencher cada intervalo com distração. O silêncio deixara de ser ameaça, tornara-se estado. Retomar o trabalho foi estranho. Colegas comentavam sua aparência, diziam que parecia mais cansado, mas ao mesmo tempo mais atento. Ele sorria, assentia, não corrigia. Não havia como explicar que a fadiga vinha de outro tipo de vigília. As tarefas cotidianas seguiam normalmente, mas agora ele percebia as pausas entre elas, os instantes em que nada acontecia. E nesses intervalos algo sutil se manifestava. Uma percepção aguçada de desequilíbrios pequenos, quase insignificantes, mas persistentes. Não era algo sobrenatural no sentido óbvio. Não via figuras, não ouvia vozes. Era mais uma sensação de tensão localizada, como quando se entra em um ambiente onde uma discussão acabara de acontecer. Certos lugares o incomodavam sem motivo aparente. Certos objetos carregavam uma densidade difícil de ignorar. Nada exigia ação imediata, mas tudo parecia pedir reconhecimento. Ele começava a entender que o encerramento vivido não havia sido um ponto final absoluto, mas um realinhamento. Foi em um fim de tarde comum que a primeira confirmação ocorreu. Passava por uma loja de antiguidades quando sentiu o mesmo desconforto leve que o levara à escultura semanas antes. Parou instintivamente. Não entrou. Apenas ficou ali, observando pela vitrine.
Entre relógios quebrados e móveis antigos, havia um objeto pequeno, aparentemente inofensivo, mas deslocado de uma forma que ele reconhecia agora. Não era medo, era consciência. Ele se afastou, respirou fundo e o desconforto diminuiu. Não era sua incumbência intervir em tudo. Apenas perceber já era parte do equilíbrio. Essa compreensão trouxe um peso novo, mais sutil. Não se tratava de uma missão grandiosa, nem de um chamado explícito. Era uma responsabilidade silenciosa, que se manifestava apenas quando ignorada. Ele passou a escolher com mais cuidado o que trazia para casa, os lugares que frequentava, as histórias que consumia. Não por superstição, mas por respeito. Aprendera, tarde demais talvez, que nem tudo foi feito para circular livremente. Em uma noite particularmente tranquila, sonhou novamente, não com a floresta, nem com a clareira. Sonhou com o próprio apartamento, vazio, iluminado por uma luz suave. No centro da sala havia um espaço limpo, delimitado, intocado. Não havia objeto algum ali, mas o espaço em si parecia pleno. Ao acordar, entendeu que aquele vazio não era perda, era resultado. Algo havia sido concluído, e o que restava era a possibilidade de não repetir o erro. O tempo passou. As semanas se acumularam sem novos episódios intensos. A vida retomou um ritmo reconhecível, ainda que levemente deslocado. Ele sabia que jamais voltaria a ser exatamente quem era antes da compra impulsiva naquele bazar esquecido. Mas também sabia que não havia sido punido. O que vivera não fora castigo, e sim consequência. E consequências, diferentemente de punições, carregam aprendizado. Certo dia, ao organizar documentos antigos, encontrou o recibo amarelado da escultura. Um pedaço de papel sem importância aparente, com data, valor e uma descrição vaga demais para ser útil. Ele o segurou por um momento, sentindo um leve aperto no peito, não de culpa, mas de lembrança. Depois, rasgou o papel com cuidado e descartou os pedaços separadamente. Não como um gesto ritualístico, mas como um encerramento prático. Algumas provas não precisam ser preservadas. Naquela noite, enquanto observava a cidade pela janela, teve uma certeza que não vinha acompanhada de palavras. O mundo não estava repleto de objetos amaldiçoados, como gostavam de acreditar as histórias fáceis. Estava repleto de deslocamentos mal resolvidos, de interrupções não reconhecidas, de retiradas feitas sem escuta. E, ocasionalmente, alguém cruzava o caminho dessas rupturas por acaso, ou por descuido, e era obrigado a ver mais do que gostaria. Ele não se considerava especial. Não acreditava ter recebido um dom no sentido heróico da palavra. O que ganhara fora algo mais incômodo. Atenção, a capacidade de perceber quando algo estava fora de lugar e a maturidade para aceitar que nem tudo pode ser consertado por quem encontra. Às vezes, o máximo que se pode fazer é não piorar. Antes de dormir, apagou as luzes com calma. O apartamento estava silencioso, equilibrado. Não havia zumbido, não havia presença. Apenas o som distante da cidade, constante e indiferente. Ao deitar, sentiu o cansaço natural de quem viveu o dia inteiro, não o esgotamento de quem resistiu à noite. E enquanto o sono o tomava, uma última ideia atravessou sua mente, clara e simples. Algumas coisas não pedem posse, nem compreensão. Pedem apenas que sejam deixadas onde pertencem. E pela primeira vez desde aquela compra esquecida, ele dormiu sem a sensação de que algo estava esperando.